Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Física na Rede com Anderson Vieira, o canal da física e da espiritualidade. Caso tenha interesse por esse tipo de conteúdo, vai deixando logo o teu like, fazendo a inscrição no canal. Tá esperando o quê? Esse canal precisa crescer e tem que contar com a colaboração de quem até aqui chegou, que não foi por acaso. Então ajuda o canal a crescer, dando like, fazendo a inscrição e distribuindo, compartilhando com os amigos todos os vídeos que nós postarmos aqui neste canal. Nesta aula de agora, vamos estudar a força de atrito sobre os corpos. É uma força que aparece de maneira natural. Afinal de contas, nem todo corpo entra em movimento instantaneamente assim que aplicamos uma força sobre ele. Para que ele entre em movimento instantaneamente, não pode ter nenhum tipo de resistência ao movimento. E na prática, nós vemos que existe essa resistência. Por isso que às vezes temos que aumentar a força que estamos aplicando sobre o objeto para que ele possa entrar em movimento. Não devemos qualificar a força de atrito como uma força que é ruim ou é boa. Não podemos atribuir qualidade à força de atrito. Porque, em algumas situações, devemos evitá-la para melhorar a performance. Porém, em outras, precisamos até mesmo contar com ela para evitar um acidente. Vou mostrar para vocês agora dois exemplos onde vamos encontrar essas duas situações. No curling, um esporte olímpico, os atletas devem raspar a pista de gelo para levar uma pedra de granito o mais próximo possível de um alvo. Para evitar acidentes é necessário que contemos com a força de atrito, freando o carro e travando os pneus quando assim necessário for. Podemos observar dois tipos de atrito na nossa vida prática, no nosso dia a dia. O primeiro chamado de atrito de rolamento e o segundo chamado de atrito de escorregamento. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona cada um deles. O atrito de rolamento é aquele onde o corpo rola por sobre o outro. Por exemplo, um pneu de um carro. Ele tem esse ponto aqui, olha, em contato com o solo. Por conta do atrito, esse ponto é preso e como o carro tem um motor que o empurra para frente, faz com que o ponto subsequente se sobreponha a este ponto que fica preso, que é o ponto que está em contato com o solo. Isso ocorre quando o pneu está girando, quando o carro está em movimento. Mas quando o carro precisa frear, é preciso entender que às vezes é necessário parar esse movimento de rolamento. Então, desconsiderando aqui um freio ABS, muitas vezes o pneu do carro trava e o carro passa a escorregar sobre a superfície onde ele está em contato. Isso é o que chamamos de tipos de atrito: o atrito de rolamento e o atrito de escorregamento. Entendido o que é o atrito de rolamento e o atrito de escorregamento, vamos agora observar os tipos de força de atrito que podem atuar no corpo. Porque vejam bem, quando a gente empurra um móvel em casa, esse móvel não entra em movimento instantaneamente. É preciso que a gente vá crescendo a força até encontrar o momento em que a nossa força vai vencer aquela força de resistência que o solo imprime sobre esse corpo. Então, como é que se comporta a força de atrito enquanto o corpo está parado e após o corpo entrar em movimento? Não são forças iguais, mas são forças de atrito. Vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, temos um corpo que está parado sobre uma superfície. Então, para colocar em movimento, obviamente, eu preciso exercer uma força sobre esse corpo. Eu vou indicar essa força como sendo um vetor que está apontando para a direita. Para essa força deslocar esse corpo para a direita. Aqui está o vetor. Tá? E esse vetor é a minha força, que eu vou chamar de força motora. Mas eu vou considerar que existe também atrito com o solo. Então, essa força de atrito eu vou representar por esse vetor que está aqui em verde e que se opõe a esse sentido do movimento da força motora. Tá? Então, pensemos o seguinte: a força resultante que atua sobre esse corpo é a seguinte aqui, ó. A força resultante, considerando positivo para a direita e negativo para a esquerda, né, um sistema de referência onde eu tenha essa orientação aqui, ó, positiva para a direita, tá certo? A força resultante seria a concorrência dessas duas forças aqui, dessa força F e dessa força aqui, que eu esqueci de colocar a letra aqui, a força F minúsculo, que é a força de atrito. Então, como é que eu posso escrever essa força resultante?
assim, ó, F menos F minúsculo, a força motora menos a força de atrito. Isso vai fazer com que, enquanto a força motora não vencer a força de atrito, o corpo não entre em movimento, considerando que ele inicialmente está parado aqui. Estou colocando com velocidade zero. Se eu faço um gráfico da força de atrito em função dessa força motora, então eu vou ter aqui o seguinte, olha, durante um certo momento, a força motora é exatamente igual à força de atrito, que está sendo representada aqui nesse gráfico por uma reta inclinada formando um ângulo de 45 graus. Isso só ocorre quando você tem o eixo X com o mesmo valor do eixo Y, ou seja, a força F motora com o mesmo valor da força de atrito. E isso ocorre durante um certo intervalo de tempo de aplicação dessa força F, dessa força motora. Mas ela vai crescer, a força de atrito vai crescer até um valor limite que eu vou chamar de FD. O que é esse FD? É a força de atrito destaque. O que significa isso? É a força de atrito máxima que ainda faz o corpo ficar parado. Tá? Enquanto esse corpo está parado, chamamos esse tipo de força de atrito estática. Ou seja, a força de atrito estática atua de maneira tal que ela mesma vai variando, crescendo, à medida que a força motora for crescendo. Chega no valor máximo, a força de atrito destaque, o corpo fica na iminência do movimento e a partir de então ele vai entrar em movimento. Porém, quando ele entra em movimento, significa que a força F, a força motora, venceu a força de atrito. E aí o corpo entra no regime dinâmico, tá? Onde atua nele a força de atrito dinâmica, representada por essa reta horizontal aqui no gráfico. Então, enquanto a reta está crescente, é a força de atrito estática que está atuando no corpo, ok? A força de atrito estática que eu vou representar por E. E quando o corpo está em movimento, é a força de atrito dinâmica que está atuando no corpo, tá? No caso da força de atrito estática, nós temos a força motora igual à força de atrito. Quando a força de atrito for dinâmica, nós temos a força motora maior do que a força de atrito destaque, que é o maior valor da força de atrito estática. Para calcular a força de atrito que atua em um corpo, é necessário saber de que ela depende. Qual é a dependência dessa força de atrito? Como é que ela é expressa? Ou seja, qual é a fórmula que me permite calcular a intensidade da força de atrito que atua num corpo? Nós devemos ver isso a partir desse exemplo aqui. Eu tenho um corpo parado, tá? Ou em movimento mesmo, e eu vou observar quais são as forças que atuam nesse corpo. Na direção vertical, eu vou colocar aqui, olha, a força que o planeta Terra exerce sobre ele, que a gente conhece como força peso, tá? Existe a reação do plano onde o corpo está apoiado sobre o corpo, que é esta reação aqui, que conhecemos bem, chamamos essa reação de força de reação normal de apoio. Lembra que ela forma sempre um ângulo de 90 graus com a superfície onde o corpo está apoiado, ok? E vamos colocar uma força motora, para a gente imaginar para onde esse corpo está se deslocando. Eu vou colocar essa força motora aqui para a direita, esse vetor em verde aqui, que eu estou desenhando para vocês, esse F maiúsculo, mas não vai interessar para a gente nesse momento. E com isso, eu tenho uma força de atrito no sentido contrário do movimento, que eu vou representar por esse vetor em vermelho, aqui é a força F minúsculo. Essa é a força de atrito. O que se observa é que para fazer o cálculo dessa força de atrito, eu devo observar este vetor aqui, essa intensidade desse vetor normal. Porque quanto maior for a intensidade da força normal, significa que maior é o contato do corpo com a superfície. E, obviamente, de maneira intuitiva, é natural que nós pensemos que essa força de atrito vai depender desse contato do corpo com a superfície. Afinal de contas, o atrito provém deste contato, ok? Então, olha, eu posso imaginar que a força de atrito, ela é proporcional, isso é um símbolo de proporcionalidade, a essa força normal. Ou seja, quanto maior for a força normal, maior vai ficar a força de atrito. E, portanto, para transformar a equação de proporcionalidade numa equação de igualdade, eu necessito de uma constante de
proporcionalidade chamada de coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito vai entrar aqui nessa expressão, levando uma equação de proporcionalidade para uma relação de igualdade. Então a força de atrito é calculada multiplicando o coeficiente de atrito, representado por essa letra grega μ, pelo valor da normal que atua no corpo. Lembre-se, esse coeficiente de atrito não é uma força de atrito, é um coeficiente, é um número, não tem nem unidade de medida, tá certo? Ele representa quanto é a razão entre a força de atrito e a normal, ok? Então é assim que a gente calcula o coeficiente, a força de atrito que atua no corpo a partir do coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície. Lembrando aqui que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Pensa aí por quê? E então, gostou dessa aula? Aproveita então e deixa teu like aqui embaixo, ó, e compartilha com os amigos, que é para essa aula chegar ao maior número de pessoas possível. Tá bom? Até a próxima e Deus seja louvado em nossas atitudes.